Oi meninos, tudo bem? A gente vai fazer a revisão agora para P4 de Matemática 2. Então vamos lá. Primeira questão vai pedir para a gente transformar o ângulo de 30 graus para radianos. O que a gente tem que lembrar? Que basta a gente fazer uma regra de 3, onde 180 graus vai estar para π e 30 graus vai estar para x. Então a gente tem aqui uma regra de 3 direta e proporcional. Então a gente vai ter que 180x é igual a 30π, ou seja, x é 30π sobre 180. Simplificando isso aqui, o x vai dar π sobre 6, ok? Na hora de fazer a conversão de radiano para grau, como a gente está, como está na questão número 2, é basicamente a mesma coisa. A gente pode fazer direto. No lugar de π, a gente coloca o 180, né? Ou fazendo a regra de 3, a gente vai encontrar direto, a gente vai ter que esse ângulo aqui vai ser de 108 graus, ok? Vamos lá, questão número 3. Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8 centímetros? O que a gente tem que lembrar? Que o comprimento total de uma circunferência é sempre dado por 2πr, onde r é o raio. E nessa questão aí, se o raio é 6, o comprimento total dessa circunferência vai ser, 8, desculpa, vai ser igual a 16π. Só que 16π é toda a circunferência, ou seja, o 16π vai corresponder ao ângulo de 360 graus. A gente quer saber o comprimento quando esse arco for somente de 72 graus. Mais uma vez aí, a gente vai cair numa regra de 3 direta e proporcional, né? Então, a gente vai descobrir aí que esse comprimento seria de 16π sobre 5, simplificando aqui, né? Porque eu posso simplificar o 72 com o 360, ok? Na questão número 4, a gente está falando sobre arcos côngruos, sobre o valor do seno e do cosseno deles. O que a gente tem que lembrar? Que o seno, os dois primeiros quadrantes são positivos, nos demais negativos, e no cosseno a gente tem que eles são positivos no primeiro e no quarto, no segundo e no terceiro são negativos. Então, quando a gente olha para o 240, o 240 ele vai estar aqui no terceiro quadrante, né? Então, eu tenho que pegar o 240 e levar ao primeiro. Como? Basta ver a diferença para a linha horizontal. Então, eu noto o seguinte, que aqui como seria o 180, essa diferença é de 60 graus, ou seja, o 240 corresponde ao ângulo de 60. Então, o seno de 240 é o seno de 60. Como ele está no terceiro quadrante, vai ser menos o seno de 60, né? Ou seja, então, o seno de 240 vai dar menos raiz de 3 sobre 2. E quando a gente olha para o 330, o 330 ele está aqui no quarto quadrante, né? E a diferença para a linha horizontal seria de 30 graus. Então, ele corresponde no primeiro quadrante a um ângulo de 30 graus. E aí, como os sinais são iguais, o cosseno de 330 é o mesmo que o cosseno de 30 e também é positivo. Então, fica igualzinho. Portanto, vai dar a raiz de 3 sobre 2, ok? Na questão número 5, a gente fala sobre a relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte pra gente, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aí ele disse pra gente que o cosseno de x dava 3/5 e perguntou pra gente quanto é que era o seno dele, né? Então, vamos lá. Colocando no lugar do cosseno o 3/5, né? Ou seja, a gente vai ter aqui que o seno ao quadrado de x mais 9/25 vai ser igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 9/25. Isso vai dar, essa subtração vai dar 16/25. Então, o seno de x seria a raiz disso, que daria 4/5. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente tira o quadrado, aquilo pode ir para lá positivo ou negativo. Então, a gente tem que preste atenção na informação que ele dá em que quadrante esse ângulo está. Nessa questão, o x está no quarto quadrante. Se a gente relembrar lá, o seno no quarto quadrante, né? O cosseno é positivo e o seno ele é negativo. Portanto, isso vai dar menos 4/5, ok? Na questão número 6, ele faz o seguinte, o cosseno de x é 0,25 e pede para a gente determinar o valor dessa expressão. Primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar essa expressão. A gente vai escrevê-la toda em função de seno e de cosseno. Quando eu olho aqui, ó, a secante, eu anotei ele para vocês, é 1 sobre cosseno. E a cossecante é 1 sobre o seno.
né? Então, e ali, quando a gente olha ali, né? Ou a gente poderia melhorar isso aqui. Vamos botar secante ao quadrado em evidência primeiro, ó. Se eu colocar secante de x em evidência, vai ficar cossecante de x menos a secante de x sobre a cotangente de x menos 1. E aí, quando a gente muda todo mundo ali, a gente vai ter 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre o seno de x menos 1 sobre o cosseno de x sobre a cotangente, que é o inverso da tangente, que é cosseno sobre seno de x menos 1. Então, aqui, a gente teria que aplicar o quê? Fazer o MMC para igualar os denominadores. A gente teria aqui que 1 sobre cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x sobre seno vezes o cosseno, que é o MMC, sobre, aqui a gente teria o cosseno de x menos seno de x sobre o seno de x. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar 7 a 8 que não coube, né? O que vai acontecer ali? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ali a gente vai ter o cosseno de x menos o seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x vezes o seno de x sobre o cosseno de x menos o seno de x. Aí eu posso cortar esse com esse e o seno com o seno. Então, isso vai dar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E aí lá, como está dizendo que o cosseno de x é 0,25, que é igual a 1/4, isso é a mesma coisa que 1 sobre 1/4 ao quadrado. Isso vai dar, então, 16. Então, era mais fácil a gente substituir no final, depois de simplificar toda a expressão. Ok? E na questão número 7, a gente fala sobre um galpão. Ó. Numa fazenda, o galpão fica 50 metros distante da casa. Considere x e y, respectivamente, as distâncias da casa e do galpão ao transformador de energia, conforme a figura. Aí ele dei para vocês aí o seno de 78 e o seno de 72. Então, o que a gente tem aí na questão número 7, a gente tem um triângulo, né? Onde esse ângulo aqui é de 78, esse aqui é de 72, consequentemente esse aqui é de 30 graus, essa distância é de 50, aqui a gente tem x e y. A gente vai usar o que aí? A gente vai usar a lei dos senos. Então, eu posso dizer que 50 vai estar para o seno de 30 graus, assim como x estaria para o seno de 78. E para a gente descobrir o y, a gente vai usar a primeira razão, 50 está para o seno de 30, assim como o y vai estar para o seno de 72. Os valores dos senos de 78 e 72 foram dados, o seno de 30 a gente sabe que é meio, então a gente vai ter aí que o x vai dar 98 metros, e o y vai dar 95 metros, ok? E para a gente finalizar, a gente vai olhar lá para a questão número 8. Deixa eu apagar aqui a questão número 1 e a número 3. A questão número 8, que é uma questão que é dado um triângulo, né? O triângulo ABC. Disse que o BC mede 10 centímetros, esse ângulo formado aqui é de 60 graus, aqui a gente tem 40 centímetros e aqui mede x. Então, ele quer a medida do lado AC, que é o x. Então, aqui se a gente tem o ângulo formado entre dois lados, a gente pode usar o que aí? A lei dos cossenos, né? Então, pela lei dos cossenos, o que a gente teria aí? Que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 40 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 40, vezes o cosseno de 60 graus. Esse cosseno aqui vale 1/2. Então, a gente teria aí que x ao quadrado vai dar 100, né? Mais 1.600. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar menos 400, ou seja, x ao quadrado dá 1.300. Então, x vai dar a raiz de 1.300, que vai dar 10 raiz de 13 centímetros, né? Com essas contas, muito cuidado com as contas, porque as contas são bem grandes, ok? Espero ter ajudado. Até a próxima.